Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Ricardo Passos Advocacia. Meu nome é Leonardo Passos, eu sou advogado aqui do escritório e hoje eu estou fazendo esse vídeo para conversar um pouquinho com vocês a respeito de um assunto que tem sido muito debatido entre os funcionários do Banco do Brasil e que diz respeito àquela ação coletiva 1097, aquela ação que discutiu o plano de funções que o banco fez lá em 2013 e por meio do qual ele reestruturou algumas diretorias do banco, em especial a diretoria de tecnologia, a DITEC. Desde que essa ação coletiva transitou em julgado, pessoal, vários clientes nossos têm nos procurado para saber se nós vamos executar essa ação e também para tirar dúvidas a respeito do assunto. Então nós resolvemos fazer esse vídeo para, primeiro, informar que nós vamos sim executar essa ação e para tratar de uma forma geral desse assunto, abordar os principais aspectos relacionados a essa ação coletiva. E nós pretendemos proceder da seguinte forma. Primeiro eu vou fazer esse vídeo, que como eu disse, eu vou abordar os principais aspectos relacionados a essa ação, e depois nós vamos coletar as dúvidas de vocês, e em posse dessas dúvidas, nós faremos novos vídeos para abordar todos os assuntos que ainda não tiverem ficado claros. Então a ideia é nós esgotarmos o assunto e sanarmos todas as dúvidas que vocês tiverem. E nesse vídeo, pessoal, eu pretendo abordar, primeiro, o que foi efetivamente decidido nessa ação coletiva, quem são as pessoas que estão abrangidas por essa ação coletiva e, portanto, vão poder executá-la, qual é o benefício financeiro que essas pessoas podem esperar da execução dessa ação e, por fim, qual é o impacto que essa ação pode ter nos benefícios previdenciários dos colegas que já se aposentaram ou que venham a se aposentar nos próximos anos. O primeiro ponto que a gente tem que abordar aqui, pessoal, diz respeito ao que foi efetivamente decidido nessa ação coletiva. Bem, essa ação coletiva, ela questionou um plano de funções que o banco fez lá em 2013, cujo principal ponto foi reestruturar a diretoria de tecnologia do banco. Então, esse plano de funções, ele basicamente extinguiu todas as funções que existiam na DITEC antes de 2013 e, no lugar, ele criou duas carreiras paralelas. Uma carreira de funções de confiança e outra de funções gratificadas. Para as funções de confiança, o banco previu uma jornada de 8 horas diária e manteve a remuneração que já vinha sendo praticada na DITEC. E, para as funções gratificadas, o banco previu uma jornada de 6 horas diárias e atribuiu a essas funções um salário menor do que o que vinha sendo praticado na DITEC antes de 2013. Então, em termos práticos, quem foi lotado numa função de confiança não teve prejuízo nenhum. Continuou trabalhando na mesma jornada e recebendo o mesmo salário que já vinha recebendo antes de 2013. Agora, quem foi lotado numa função gratificada passou a trabalhar menos, trabalhava 8 horas, passou a trabalhar 6, mas também passou a receber uma remuneração menor do que a que vinha recebendo. E foi exatamente esse o ponto que o sindicato atacou na ação coletiva. O sindicato argumentou que a redução remuneratória desses funcionários representava uma violação ao princípio da irredutibilidade salarial e, portanto, o banco não poderia ter reduzido o salário desses funcionários. Bem, o juiz de primeira instância aqui do Tribunal de Brasília, ele concordou com essa argumentação do sindicato e julgou procedente o pedido que o sindicato havia formulado lá na petição inicial. Essa sentença, posteriormente, foi objeto de vários recursos, mas no final o TST confirmou a sentença e, portanto, o que prevaleceu foi a sentença do juiz de primeiro grau aqui de Brasília. E o que diz essa sentença? O juiz, ele basicamente deferiu os pedidos iniciais para condenar o banco a não reduzir a gratificação de função e também a não reduzir o valor de referência da função, garantindo-se a jornada de 6 horas e a integridade remuneratória, além do pagamento das diferenças retroativas. Então, pessoal, o que está dito aqui nessa sentença, em bom português, é que o banco não poderia ter reduzido a remuneração dos funcionários que foram lotados em funções gratificadas. E como ele reduziu, ele vai ter que pagar todas as diferenças desde a data em que ocorreu essa redução remuneratória. É isso que está dito nessa sentença. E quais são os funcionários, então, que estão abrangidos pela decisão proferida na ação 1097 e, portanto, vão poder executá-la? Bem, pessoal, a sentença ela é muito clara. Quem vai poder executar essa ação coletiva são aqueles funcionários que, por conta do plano que o banco fez lá em 2013, foram lotados em uma função gratificada e, por isso, passaram a trabalhar em jornada de 6 horas e tiveram a sua remuneração reduzida.
Então são essas as pessoas que vão poder executar essa ação coletiva. As pessoas que, por outro motivo qualquer, passaram a trabalhar em jornada de 6 horas e tiveram a remuneração reduzida, não estão abrangidas por essa ação coletiva. Por exemplo, se a pessoa foi descomissionada ou se ela entrou com uma ação de 7ª e por isso o banco alterou a jornada de trabalho dela com redução remuneratória, essas questões não foram tratadas nessa ação coletiva e, portanto, essas pessoas não podem executar essa sentença coletiva. Isso não quer dizer que isso não pode ser questionado na justiça. Essas pessoas, se entenderem que a redução remuneratória que elas sofreram foi ilegal, elas podem entrar com uma ação para discutir esse assunto na justiça. Agora, o que eu estou dizendo é apenas que essa ação coletiva não abrange essas pessoas. Nessa ação coletiva não foi discutida a questão dessas pessoas, apenas daquelas pessoas que passaram para a jornada de 6 horas por conta do plano que o banco fez lá em 2013 e que culminou na redução da remuneração delas. E qual é o benefício financeiro que nós podemos esperar da execução dessa ação coletiva? O benefício financeiro, pessoal, em linhas gerais, ele vai corresponder exatamente à diferença entre a remuneração que você recebia antes de 2013 e a remuneração que você passou a receber depois do plano de funções, depois que você assumiu a função gratificada. Então, por exemplo, se você ganhava R$10.000 e passou a ganhar R$8.000, você vai poder cobrar essa diferença de R$2.000 por mês, desde a data em que a sua remuneração foi reduzida. E até quando nós conseguiremos cobrar essas diferenças? Essa pergunta é um pouco mais complexa, pessoal, porque ela depende do histórico funcional de cada funcionário. Nós já adiantamos que sempre que possível aqui no escritório nós vamos tentar trazer essas diferenças até os dias de hoje, até a data atual. Mas certamente nós sofreremos resistência do banco e essas discussões elas serão muito centradas no histórico de funções que cada funcionário ocupou. Então, eu só posso fazer uma análise melhor a respeito de até quando nós vamos conseguir executar, depois de analisar o histórico funcional de cada um. E qual é o impacto que essa ação coletiva pode ter tido nos benefícios previdenciários dos funcionários que estão associados no Plano 1, lá da Previ? Essa pergunta também é bastante complexa, não tem como respondê-la sem analisar o caso concreto de cada funcionário, mas em termos gerais é o seguinte: a Previ calcula o benefício dos seus associados com base nos últimos 36 salários de participação. Como os funcionários abrangidos por essa ação coletiva tiveram seus salários reduzidos pelo banco, os salários de participação dessas pessoas também estariam reduzidos e, portanto, o benefício que a Previ calculou para eles estaria equivocado, estaria minorado. Acontece que a maioria desses funcionários preservaram os salários de participação quando sofreram a queda remuneratória. Então, embora o salário dessas pessoas tenha sido reduzido, o salário de participação permaneceu preservado. Nesse caso, teoricamente, o benefício calculado pela Previ não sofreria nenhum impacto dessa ação. Mas todas essas considerações que eu estou fazendo aqui é num plano muito teórico, porque na prática é possível sim que mesmo as pessoas que preservaram o salário de participação podem ter tido algum prejuízo no benefício que a Previ concedeu para eles. E para verificar se houve ou não esse prejuízo, nós precisaríamos recalcular o benefício a que essa pessoa teria direito se nós desprezássemos a queda remuneratória que ela sofreu. E aí, sabendo qual é o benefício que ela teria direito, nós comparamos com o benefício que efetivamente foi concedido pela Previ, e se esse benefício concedido pela Previ for menor do que o benefício que a pessoa efetivamente tinha direito, nós podemos sim ajuizar uma reclamação trabalhista para questionar essa questão e pleitear uma indenização do Banco do Brasil para reparar os prejuízos que essa pessoa sofreu por ter tido o benefício calculado em valores menores do que os que eram devidos. Feitos esses esclarecimentos a respeito dos aspectos gerais dessa ação coletiva, eu agora fico esperando a dúvida de vocês para que eu possa fazer novos vídeos e tentar esclarecer cada uma delas para a gente conseguir esgotar esse assunto da ação coletiva e não deixar nada para trás. Vocês podem deixar as dúvidas de vocês aqui nos comentários do YouTube
ou nas caixinhas de perguntas que nós vamos disponibilizar lá no nosso perfil no Instagram, ou, se você preferir, pode usar qualquer um dos canais de comunicação aqui da Ricardo Passos Advocacia, que nós vamos deixar aqui na descrição. Pessoal, não deixem também de nos seguir aqui no YouTube e lá no Instagram para você não perder nenhum dos vídeos que nós postaremos nos próximos dias a respeito desse assunto. Então eu acho que eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Eu espero ter sido claro, espero ter ajudado. Agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.